Jó, capítulo 42. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, agradeço a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para meditar na Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda, nos dá graça, para a glória do Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, a favor da irmã da Carolina, a qual o irmão Rogério está pedindo oração. Tu sabes, ó Deus, a necessidade dela, aquilo que ela precisa. Entra com a Tua provisão, dá graça. Faz uma obra, Senhor, na vida dela, em nome de Jesus. Agradecemos a Ti também pela vida dos Teus filhos, a qual o Senhor tem preservado com saúde. Que o Senhor continue, Senhor, sendo provedor na vida dos Teus filhos. Que o Senhor continue, Senhor, fazendo uma grande obra. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti. Nesses dias de dificuldade, nesses dias, Senhor, de lutas que estamos vivendo, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Continua abençoando o nosso ministério no Ipiranga, nosso pastor presidente, nosso pastor setorial, os demais obreiros, os pastores, Senhor. Continua dando graça para os teus filhos, continua abençoando para que os teus servos continuem te servindo com fidelidade, com amor, Senhor, livrando eles de todo mal. Abençoa, Senhor, o teu povo ali em Vila Simões, continua dando saúde para o teu povo, para a tua igreja, continua, Senhor, fazendo uma grande obra ali naquele lugar. Sê conosco, Senhor, nos abençoa também, para que possamos ser, Senhor, um canal de bênção na vida dos irmãos nesta noite. Que o Senhor venha nos usar pela tua graça e pela tua misericórdia. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmã Lília. Deus abençoe. Nós gostaríamos de meditar um pouco na palavra de Deus nessa noite, e o que Deus tem colocado no nosso coração, irmãos, fala a respeito de confiança, de confiarmos em Deus. Então nós vamos falar um pouquinho, baseado, nesse título, nessa mensagem, sobre a confiança em Deus, tá? Nós vamos pegar aqui como nós vamos ler aqui bastante versículo, anotei alguns versículos, mas nós vamos começar a nossa leitura no livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 6. O livro de Jó está ali antes de Salmos, né? E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Eu já vou lendo aqui, e diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É interessante, irmãos, que quando nós falamos em confiança em Deus, nós temos muitos personagens bíblicos, muitos homens que viveram de uma forma, vamos dizer assim, que confiaram em Deus, não é verdade? E Jó foi um deles. Nós podemos destacar aqui Jó. Jó, ele teve uma vida totalmente transformada ali por Deus, não é? Jó, ele passou por situações que difícil a compreensão. Nós todos lembramos a história de Jó, não é? Paz do Senhor, Renatinho, paz do Senhor, Daniela, Deus abençoe. Todos nós sabemos que Jó, ele, no começo do livro de Jó, diz que o próprio Deus testifica de Jó, da sua retidão, da sua integridade, né, como um homem, da sua fidelidade. E Deus permite a Jó uma provação que nós não vemos um motivo claro na Bíblia, nós não vemos um motivo exato. Nós compreendemos melhor o livro de Jó hoje porque a gente consegue ler e tirar as nossas conclusões do que nós estamos lendo, não é? Na verdade, Deus permitiu essa provação a Jó, além de prová-lo,
para mostrar para o próprio inimigo, para o próprio diabo, que Jó era um homem fiel a Deus, né? Mas Jó, ele atravessa esse processo sem que ele pudesse ter esse discernimento, sem que ele pudesse ter esse conhecimento, não é? Tanto que nós vemos ali no começo do livro de Jó, Jó, ele perde ali primeiramente os seus bens materiais e os seus filhos, não é? Tudo numa sequência. Quando nós lemos ali o livro de Jó, diz que veio um mensageiro avisar que Jó havia perdido ali a sua fazenda, depois vem outro, enquanto um ainda estava falando, chega um outro, olha, Jó, você perdeu o seu gado, os seus bens, né, a sua criação, e aí enquanto esse outro ainda terminava de falar, vem um outro mensageiro, olha, Jó, seus filhos estavam reunidos e veio um vento lá e a casa derrubou, caiu a casa sobre os filhos e todos eles morreram. Quer dizer, veja que tudo caminhava bem na vida de Jó, mas de repente veio uma sequência de tragédias sobre a vida dele, onde tudo desmorona de uma hora para outra, em questão de pouquíssimo tempo, tudo vem abaixo na vida de Jó. Ele perde seus filhos, perde seus bens. Quer dizer, Jó ele passa de um extremo para um outro extremo. E tudo isso não era algo que havia ficado claro na mente de Jó. Jó, se nós analisarmos o livro de Jó, é um processo que ele fica ali praticamente todo o tempo tentando compreender o que havia acontecido, não é? Tanto é que depois chegam seus amigos com acusações, e Jó, porque você pecou e não sei o quê. Mas vejam que para Jó, essa história ela não fica clara, ela não é uma coisa concluída na mente de Jó. E aí, quando chega no capítulo 2 de Jó, nós vemos que Jó ele perde a sua saúde, né? Deus permite que o inimigo venha tocar na saúde de Jó, depois dele ter perdido todos os seus bens, depois dele ter perdido os seus filhos, ainda ele perde a sua saúde. É interessante esse ponto, porque às vezes a gente para se questionar. Poxa, por que Deus permitiu essas coisas na vida de Jó? Por que isso sobreveio? Não tinha uma outra maneira de Deus tratar, de Deus trabalhar? Então, é esse o conceito dessa linha de raciocínio que a gente quer fazer com que os irmãos reflitam comigo nesta noite sobre o que nos leva a confiar em Deus, qual o resultado da confiança. Muitas vezes o caminho da confiança é difícil. Muitas vezes o caminho da confiança ele é árduo, ele é complicado, mas o resultado da confiança, isso é que faz toda a diferença. Então é esse o sentido que nós vamos querer tratar com os irmãos essa noite, para que os irmãos possam entender. Poxa, Deus não podia ter feito algo diferente, Deus não podia ter poupado, Deus não podia ter trabalhado de outra forma. O fato é que Jó, apesar de Deus, vejam que Deus testifica de Jó no começo do livro. Então, foi antes de Jó passar por todo esse processo, Deus já testificava de Jó, correto? Se os irmãos lerem lá, quando o inimigo se apresenta lá, a Bíblia diz que deu um certo tempo onde os filhos de Deus se apresentaram ali a Deus e no meio deles estava Satanás. E Deus pergunta, de onde vem, o que fazes? Ele, eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Aí Deus testifica de Jó, não foi o inimigo que perguntou de Jó, foi Deus que testificou de Jó. Aí, você vem de passear a terra? Viste o meu servo Jó, homem fiel, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Aí é onde começa a questão dessa provação de Jó, não é verdade? Aí Jó, ele começa a ser provado ali, primeiro, como eu já falei, pelos seus bens, depois os seus filhos, depois a sua saúde, né? Jó, ele teve uma sequência de perdas ali muito grande. E com tudo isso que aconteceu, Jó, ele sempre declara frases, ele sempre expressa sentimentos que são muito difíceis de ser expressados nesse tipo de situação, não é? Jó, em algumas oportunidades, ele diz, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quem é que fala um negócio desse no momento de perda, não é? Em outra passagem, Jó, ele contempla, né? Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará. Ou seja, os testemunhos de Jó em relação a Deus, em meio à sua aprovação, são testemunhos de fé.
Mas, todavia, com tudo isso, Jó, ele ainda fica tentando entender esse processo. E se nós entrarmos ali no livro de Jó com uma certa profundidade, nós vamos observar que talvez Jó nunca tenha entendido o motivo desse seu sofrimento, não é? Dessa sua provação, de tudo isso que sobreveio a ele. Mas uma coisa ele conclui, não é? Jó ele chega a uma conclusão no meio dessa história toda. Foi exatamente o texto que nós lemos lá no capítulo 42, que é o finalzinho do livro de Jó. Jó ele chega numa conclusão onde ele diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Ou seja, imagina Jó ali tentando compreender esse processo de provação, tentando compreender o que havia lhe sobrevindo, né, as dificuldades, as situações adversas que ele estava vivendo, e os amigos, né, entre aspas, ali o acusando: você pecou, admite, confessa, você pecou. E Jó chegando até a argumentar com Deus: Senhor, por quê? O que eu fiz isso? Para os irmãos terem uma ideia, Jó ele chega a amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. Mas, contudo, ele não peca contra Deus. Ele ficou numa incógnita ali, tentando entender, e ele conclui, ele chega a uma conclusão que a grandeza de Deus, não é? A majestade, a supremacia de Deus é tão elevada que Deus é poderoso para fazer o que bem quer, quando quer, na hora que quer, com quem Ele quer. E não precisa de autorização para isso. E isso tudo, apesar dessa situação de sofrimento na vida de Jó, isso trouxe um resultado. Lembra que eu falei há pouco que a nossa intenção é fazer com que os irmãos reflitam no benefício, no chegar no final em confiar em Deus, o benefício que a confiança em Deus nos traz. Esse é o intuito dessa mensagem nessa noite. Então veja que quando Jó ele termina esse processo, que ele chega ao fim desse processo de sofrimento, que a Bíblia também não deixa claro o tempo que durou, então nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas quando esse período ele finaliza na vida de Jó, Jó ele chega a uma conclusão. No versículo 5 do capítulo 42, Jó diz: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Lembra daquele Jó lá do começo do livro que o próprio Deus testificou dele? Estão lembrados que eu falei há pouco? Então, este Jó do começo do livro, que Deus testifica dele, admite que ele conhecia Deus de ouvidos, de ouvir de Deus, sobre Deus. Agora, após essa situação de sofrimento, após essa situação de provação, não é? Jó, ele tem ele vislumbra Deus de outra forma, ele tem um outro conceito sobre Deus. Agora, o conceito de Jó sobre Deus é: agora os meus olhos te veem. Veja a diferença. É a mesma coisa de você ouvir falar de alguém. Olha, você conhece alguém? Se eu perguntasse aqui, você conhece tal pessoa? Pode ser um famoso, um exemplo, vai. Você conhece o presidente dos Estados Unidos? Ah, eu conheço. Mas você conhece de verdade? Não, não conheço de verdade. Eu ouvi falar dele. Mas aí quando você conhece a pessoa de verdade, que você passa a ter um relacionamento com ela, o que acontece? Você já não fica mais no ouvido, porque você começa a conviver com a pessoa. E quando você começa a conviver com a pessoa, você contempla a pessoa frente a frente, face a face. Era esse o sentido que Jó estava querendo dizer. Olha, eu servi a Deus, eu conheci Deus a minha vida toda, do que eu ouvi sobre Deus. Mas agora eu aprendi a contemplar Deus, a caminhar com Deus, a saber quem de fato Deus é. E veja que Jó, o final dessa questão, dessa provação que veio sobre Jó, Deus ele honra essa fé de Jó. Por quê? O que Jó havia perdido lá no começo do livro? Seus bens, seus filhos, não é? E aqui no final,
aqui no versículo 10 em diante, eu vou ler para a gente fechar essa parte, diz assim, ó: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Veja, lembra aquele Jó que perdeu tudo? Ele tem tudo em dobro agora. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todo quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe enviou uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Lembra os filhos que ele havia perdido? Deus restituiu tudo. E chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Ou seja, o que a aprovação de Jó contribuiu na vida dele? Paz do Senhor, irmão Sebastião, Deus abençoe. Além de Jó aprender a conhecer a Deus de verdade, além de Jó aprender a caminhar com Deus de verdade, além de Jó agora ter um relacionamento profundo com Deus, Deus restitui muito além do que ele tinha em tudo. Então veja, muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós nos questionamos. O porquê de tal coisa? O porquê disso? O porquê daquilo? O porquê que muitas vezes problemas nos sobrevêm? E a gente não consegue entender porquê de provações, porquê de situações adversas, porquê de necessidades que passamos, porquê de situações que vivemos, mas o fato é que Deus ele tem a sua maneira de trabalhar na vida de cada um. Muitas coisas que nós vivemos ou que nós passamos e até que nós sofremos lá atrás, hoje talvez nos tenham feito pessoas melhores, talvez nos tenham feito pessoas que aprenderam a confiar em Deus, que aprenderam a colocar a sua esperança em Deus, que aprenderam a saber que Deus está no controle de todas as coisas. E é para isso que Deus nos chama, porque a confiança em Deus ela tem um resultado benéfico para todos nós. O problema é nós conseguirmos atravessar essa parte do sofrimento, da adversidade e manter a nossa integridade a Deus, não é? Este é o grande desafio nas nossas vidas, porque Jó, apesar de tudo isso que ele passa, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a provação, Jó ele não peca contra Deus com seus lábios, ele mantém uma fé, talvez, irmãos, Jó, como eu falei, ele nunca tenha entendido o motivo do seu sofrimento. Mas acontece que no meio desse processo, Jó conseguiu contemplar Deus. Ele viu Deus no meio do seu sofrimento. E isso para ele foi suficiente. Então o que você precisa? O que eu preciso? Talvez nós nunca vamos entender o porquê de algumas coisas que acontecem nas nossas vidas. Talvez nós nunca vamos entender o porquê que Deus permitiu tal coisa, o porquê que nós estamos vivendo tal coisa, porquê que nós estamos passando por tal coisa. Talvez a gente nunca venha entender, mas o fato é que se nós conseguirmos ver a Deus no meio desse processo, isso para nós vai ser suficiente. Porque nós vamos estar firmados em Deus, nós vamos desenvolver no meio desse processo uma afinidade com Deus, um relacionamento onde nós vamos contemplar a Deus nas nossas vidas. E nós vamos seguir aqui, por exemplo, vejam que interessante, quando nós lemos as nossas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 29, veja, nós estamos falando sobre confiar em Deus, tá? Para os irmãos que chegaram depois, nós estamos falando sobre confiar em Deus. Tá? O benefício de nós confiarmos em Deus. Sabe qual é o grande problema do ser humano, irmãos? É que tudo nós precisamos entender, nós queremos entender a tudo. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé.
Então tem coisa que não é para mim e para você entender, tem coisa que é para a gente crer. Veja que o entender é muito grande, dá trabalho, a palavra é grande, né? Entender. E Deus está falando assim, crê. É pequeno, é mais fácil, mais rápido. Creia, crê somente. Jesus não falava? Crê somente. Né? Não precisa entender, não precisa ficar entendendo. É exatamente isso, irmã. Nós lemos o livro de Jó, mas Jó não leu o livro de Jó. Né? Por isso que ele teve dificuldade. Veja aqui que diz Jeremias 29:11. Olha que interessante. Deus falando, tá? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ou seja, veja, essa velha questão de nós queremos entender o processo e Deus está dizendo, ó, eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós. Ou seja, eu bem sei o que eu estou fazendo. Quer dizer, por que a gente quer entender? Para pensar. Para você falar a Deus agora o que ele tem que refazer. Bom, peraí, eu entendi o que Deus está fazendo. Agora eu vou dar uma dica para Deus. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Senhor, ó, faz assim porque eu acho que vai ser melhor. Deus precisa disso? Deus precisa do meu palpite? Deus precisa do teu palpite? Eu acho que não. Então aqui Deus está dizendo, ó, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora aqui, essa questão do fim que esperais, aí é uma outra história. Por quê? Porque cada um espera uma coisa. O que Deus nos promete? Não é uma vida eterna? Então esse processo que Deus permite muitas vezes na nossa vida, trabalha nas nossas vidas para nos preparar uma vida eterna na presença de Deus. Por que as pessoas se frustram? Porque a esperança dessas pessoas não estão na vida eterna, estão aqui neste mundo. E quando as pessoas esperam aqui neste mundo, nesta vida, elas se frustram. Por quê? Porque imagina uma situação assim, outro dia a gente estava conversando sobre um assunto desse. Uma pessoa que ela precisa ser trabalhada, uma pessoa que, por exemplo, às vezes ela é soberba, ela é arrogante, se Deus der mais dinheiro para essa pessoa, ela vai ter um quebrantamento no coração, se ela já tem essas deficiências de caráter? Não, ela vai se tornar ainda mais soberba e mais arrogante. Quer dizer, para uma pessoa dessa ter um processo de salvação concluído na vida dela, Deus trabalhar para quebrantar, para fazer com que essa pessoa venha se render a Jesus, muitas vezes o processo ele é delicado, muitas vezes essa pessoa passa por situações onde talvez ela venha perder, como Jó perdeu, para que ela possa contemplar Deus de verdade. Então veja que o resultado dos processos, das adversidades que nós vivemos, quando nós confiamos em Deus, ele é apto para nos dar o fim que nós esperamos, sim. Veja que quando Deus escreve esse texto aqui em Jeremias, o contexto dessa escrita está se referindo ao povo de Israel que estava cativo lá na Babilônia. E o povo ali tentando entender, e será que Deus esqueceu da gente aqui? E será que essa situação não acaba nunca? E nós estamos cativos aqui, não vamos nunca mais voltar para Jerusalém? Aí Deus ele para e fala assim, olha, escuta, eu bem sei o pensamento que tem sobre vocês. Eu coloquei vocês aí para trabalhar no coração de vocês, para fazer com que vocês sejam fiéis a mim, para fazer com que vocês ouçam a minha palavra, para fazer com que vocês creiam e confiem em mim. E aqui Deus diz, eu sei o que penso sobre vocês e estou pronto para dar o fim que vocês esperam. Ou seja,
Aqui serve até como uma simbologia a respeito da vida eterna, né? Do plano de salvação. Eu vou trazer vocês de volta à terra de vocês. Eu vou trazer vocês de volta ao lugar que eu prometi a vocês. Mas é necessário que seja trabalhado, que passe por um processo na vida de vocês, para que vocês possam aprender a confiar em Deus. Então essa é a questão. Irmão Sérgio, paz do Senhor, meu irmão. É um prazer ter um irmão conosco aqui. Deus abençoe ricamente a sua vida. Temos orado pela sua vida e confiamos em Deus, que vai concluir uma obra grandiosa na sua vida. Deus te abençoe e a toda a sua família. Amém? Então veja que a confiança em Deus é um processo, não é? Que nós desenvolvemos, que muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos para permanecer confiando em Deus. Então vejam que aqui quando Jeremias escreve, ele diz, né, Deus dizendo, olha, alerta o povo que eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes tem momentos que nós vivemos que a impressão que nos dá é que nós perdemos a confiança em que Deus está no controle das coisas. Não é isso que parece? A sensação que dá é Deus esqueceu de mim, Deus não tem mais o controle da situação. Isso não é verdade, porque Deus ele sempre teve e terá o controle absoluto de todas as coisas. Então nós vemos aqui, em outra passagem também, se a gente lê Isaías capítulo 55, vejam só o que o Senhor também diz aqui. Isaías 55, versículos do 8 até o 11, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Veja, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Para pensar nisso. Deus falando, olha, o que você quer muitas vezes não é o que eu quero. O que você pensa muitas vezes não é o que eu penso. O caminho que você deseja trilhar não é o que eu desejo que você trilhe. E aí a gente cai naquela situação lá da casa do oleiro, lembra? Quem é o barro para contender com o oleiro? Quem somos nós para contender com aquele que faz? Com aquele que não precisou pedir a minha e nem a tua opinião? Para criar os céus, a terra, o mar, para criar o universo. Deus pediu tua opinião para criar o universo? Onde Deus virou para mim ou para você e falou, ó, o que você acha de eu colocar a lua ali, colocar o sol mais para cá? Dá uma ajudinha aí. Deus precisou disso? Claro que não. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque quando os cientistas estudam a ordem do universo, é algo surpreendente, milimetricamente calculado. A passagem dos dias, a lua para iluminar a noite, o sol para iluminar o dia. Tudo o que Deus fez foi perfeito. E aí eu e você pensamos que Deus não sabe o que está fazendo na minha e na sua vida? Peraí. Nós precisamos o quê? É confiar em Deus mediante a este processo, seja ele tão difícil quanto possa ser, seja ele tão doloroso quanto possa ser. Por quê? Porque Deus ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. E aqui o Senhor está dizendo, ó, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. E Ele continua, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, aquilo que Deus faz na minha e na tua vida agora, por mais incompreensível que possa parecer, se nós conseguirmos confiar em Deus e caminhar na presença de Deus e perseverar nessa caminhada, isso vai ter um peso de glória lá no final, pode ter certeza disso. Vai ter um peso de glória, nós vamos glorificar o nome de Deus e Deus vai honrar a nossa fé. Com certeza. Não foi assim com Jó? Por que comigo e com você vai ser diferente? Então, se preocupe menos em compreender o porquê e se preocupe mais em crer. Lembra que eu falei?
Entender, compreender, são palavras compridas demais, tem horas que não servem para nós. É melhor você ficar com as menorzinhas, tipo crer. Uma outra curtinha que faz toda a diferença, fé. É isso que a gente precisa. É crer, é ter fé, é saber que Deus está fazendo uma obra e que Ele tem o controle absoluto daquilo que Ele faz. Não sou eu e nem você que vai dizer a Deus o que Ele vai ter que fazer, irmãos. Vamos parar com esse negócio. Vamos parar com essas orações de a gente ficar se vitimizando e é porque eu queria que fosse assim. Não, entrou num processo, glória a Deus, vamos até o fim, Deus sabe o que faz, Deus sabe o porquê disso. Será que se você tivesse com tudo bonitinho na tua vida, tudo arrumadinho, com o emprego dos sonhos, carro dos sonhos, casa dos sonhos, tudo funcionando perfeitamente, aos nossos olhos, é claro, será que você estava testificando de Deus? Será que você estava glorificando o nome de Deus? Será que você estava testemunhando de Deus do que Ele tem feito na sua vida? Uma pergunta. Não sei, pode ser que sim, como pode ser que não. Agora, nos processos de dificuldade, de luta, de provação que nós atravessamos, isso eu tenho certeza, que todo mundo glorificou o nome de Deus. Que você, nesse período, chorou na presença de Deus. Nesse período você orou de madrugada a Deus. Nesse período você se consagrou a Deus. Nesse período você buscou a Deus de todo o seu coração. Ou seja, veja o que foi preciso para Deus te trazer. Porque Deus não quer filhos que o conheçam de ouvido somente. Você conhece a Deus? Conheço porque o meu pastor prega lá na igreja todo domingo. Não é esse o tipo de filho que Deus deseja. Deus deseja o tipo de filho que ande com Ele. Porque imagina que frustrante para um pai, não é ter um filho que não o reconheça. Deus deseja que nós andemos com Ele, que os nossos olhos o contemplem. Então veja que todo esse processo, Deus ele tem o absoluto controle de todas as coisas. E nós precisamos confiar em Deus, não é? Não foi assim com Abraão, irmãos. Deus faz uma chamada a Abraão. Deus fala para Abraão sair do meio da terra dele, do meio da parentela, para ele deixar tudo que ele já havia construído ali, a sua fazenda. E ele atendeu uma promessa para uma terra que Deus ainda haveria de mostrar. E que na vida de Abraão, ele foi peregrino nessa terra sem ter conhecimento disso. Mas nesse processo em Abraão crer nessa promessa, Deus levanta um povo para ele. Veja, através da fé de um, para pensar nisso, Deus levanta uma nação. E Abraão gera filhos até hoje. Nascem filhos de Abraão até hoje, porque a promessa de Deus a Abraão foi que a sua descendência seria incontável. Deus honrou a fé de Abraão ou não honrou? Foi fácil o processo de Abraão? Não foi. 25 anos peregrinar em busca de uma promessa, com a idade que ele tinha, com todo o que lhe era desfavorável. Então veja, não foi fácil. Mas o que Abraão opta em fazer? Em ser fiel a Deus, em confiar em Deus. Se a gente fosse falar de Abraão aqui, ficaríamos falando até amanhã, não é? Podemos falar também de José. José é vendido ali pelos seus irmãos com 17 anos. Com 30 anos ele subiu ali ao governo do Egito. Ele foi declarado por Faraó ali, governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito, né, abaixo de Faraó. E vejam que esse processo na vida de José duraram 13 anos. E o que foi fundamental para que tudo isso acontecesse na vida de José? Ele continuar crendo em Deus, confiando em Deus, rejeitando o pecado, rejeitando situações que não agradavam a Deus, ele se esforçando em manter a sua fidelidade a Deus em meio às adversidades. E Deus honra. Daniel, eu falei outro dia aqui sobre Daniel. Daniel perdeu tudo que um homem pode perder na vida. Daniel perdeu sua nação, sua família, ele perdeu o seu trabalho, ele perdeu o seu idioma, ele perdeu a sua identidade.
Chegou lá no outro lugar, lá na Babilônia, trocaram até o nome de Daniel. Um idioma diferente, um povo diferente, com costumes diferentes. Sabe, a única coisa que Daniel não perdeu, que ninguém conseguiu tirar dele, a fé que ele tinha em Deus. E isso fez toda a diferença na vida de Daniel. Então veja, irmãos, que a nossa confiança em Deus, ela precisa estar acima de todas as coisas. A nossa confiança em Deus, ela precisa ser inabalável. Ela tem que estar ali firmada no Senhor todo o tempo. Por quê? Porque quando as situações forem difíceis, que parecer que o nosso chão ali se moveu, a impressão que dá é que agora, opa, peraí, parece que eu estou flutuando, parece que eu estou sem chão. Não, eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que o Senhor ele está comigo, eu creio que Deus ele ainda tem o mais absoluto controle de todas as coisas, porque Ele é Deus. Ele não perde o controle, Deus não se distraiu com outra coisa, Deus não cochilou. Deus continua sendo Deus em todos os momentos, em todas as situações. Então cabe a nós confiarmos nele e saber que os propósitos dele, ainda que muitas vezes a gente possa não compreendê-los, são muito mais altos do que os meus e os teus propósitos. Vão além da nossa capacidade humana de compreender o que ele faz agora, nesse momento. Mas lá na frente, a gente pode vir a glorificar o nome dele. Tudo porque nós podemos confiar, perseverar em confiar em Deus. Então, não tem nada perdido, não tem nada acabado. As coisas só acabam quando Deus diz que acabou. As coisas só terminam quando Deus diz que terminou. Há esperança, não é? No próprio livro de Jó diz, há esperança para a árvore, não é? Cortada, ainda que o seu tronco de velho venha a morrer, ao cheiro das águas ela brotará e dará renovos, dará frutos. Não tem nada perdido. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos perdendo, parece, né, que nós estamos perdendo alguma coisa, mas nesse meio tempo nós estamos glorificando o nome de Deus. Nesse meio tempo nós estamos anunciando a palavra de Deus. Nesse meio tempo nós estamos sendo canal de bênção para trazer pessoas a refletirem sobre aquilo que Deus opera nas nossas vidas. E o nosso testemunho muitas vezes diz mais do que as nossas próprias palavras. Então isso é um fato para nós considerarmos na nossa vida. Deixa eu ver que horas são aqui para mim. Já estou estourando o horário. Vamos já indo caminhando para o final. Vejam agora uma passagem muito interessante. Se nós abrirmos as nossas Bíblias lá em João, capítulo 11, versículo 40. Uma passagem bem conhecida. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Está escrito assim, disse-lhes Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? O que é necessário para ver a glória de Deus? Entender? Compreender? Não. Crer. Se creres. O crer, o que é crer, irmãos? É você confiar. Ah, mas eu confio porque eu estou vendo. Não, a definição de fé lá em Hebreus 11, ela vai além disso, não é? Fé é o firme fundamento das coisas, não é? Quer ver? Vamos ver lá. Hebreus 11, para a gente não falar aqui. Às vezes eu inverto o versículo só para mim falar certinho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então você crê muitas vezes quando você não vê nada na tua frente. E sabe o que é que o povo contemplava aqui nesse contexto de João 11:40? Um morto. Um homem morto há 4 dias, cujo nome era Lázaro. Esse homem estava morto há 4 dias, sepultado. E Jesus chega até o sepulcro deste homem. E quando todos ali, admirados, o que ele vai fazer agora? Faz 4 dias que Lázaro morreu, o que ele pode fazer agora?
Jesus ele pede para que façam uma coisa. Tire a pedra. Jesus não podia ter falado para essa pedra, pedra, rola. Se Jesus tivesse falado isso, o que teria acontecido com a pedra? Se ele não tivesse mandado parar, ela estava rolando até hoje, né? Porque ele é Senhor de tudo. Se ele tivesse falado pedra, rola, a pedra ia estar rolando até agora, se ele não tivesse mandado, se ele não mandasse parar. Porque tudo obedece à voz de Deus. Mas ele deixa essa função de tirar a pedra para os homens. Retirar a pedra. Por quê? Porque ali, naquela situação, haviam muitas pedras nos corações. Pedra de incredulidade. O que ele vai poder fazer agora? A pedra da dúvida. Mas já faz 4 dias. A pedra do desdém. Se tivesse aqui antes, não teria acontecido isso. Quantas pedras que não estavam ali naqueles corações. E quando Jesus diz, retirai a pedra, porque Deus ele não pode crer por mim e por você. Isso cabe a nós. Deus ele não crê por mim e por você. Mediante a nossa fé, mediante a nossa confiança, ele opera. Mas ele não crê por mim e por você, porque isso cabe a mim, cabe a você. E quando as pessoas retiram a pedra, Deus dá a ordem. Aí é o impossível. Aí quem faz é ele. Não sou eu, não é você. Lázaro, sai para fora. Eu imagino a cara daquelas pessoas ali, né? Eu imagino as pessoas olhando para Jesus. O que ele está fazendo? E de repente vem aquela sombra lá, aquele vulto andando no meio daquele sepulcro, e Lázaro ali como se fosse uma múmia, né? Todo enfaixado, todo ligado ali, com dificuldade de andar, porque estava todo amarrado. Aí o povo já corre lá para ajudar ele, Jesus manda desatar, tirar aquelas faixas dele, e tá lá Lázaro, vivo. E sabe qual que é o mais interessante de tudo isso? Quando você vira a página da tua Bíblia, tá vendo? Eu tô com a minha Bíblia aqui na mão, ó, João 11. Aí você vira a página assim, ó, uma página, tá vendo aqui, ó, uma página, ó. Nós temos aqui João 12. E aqui em João 12, sabe o que nós vemos? Escrito assim, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram ali, pois, uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Quem lê esse texto e não conhece Jesus ou não conhece a Bíblia, vai falar assim, João errou. João escreveu fora de ordem isso aí, porque no capítulo 11 Lázaro está morto, no capítulo 12 Lázaro está sentado na mesa comendo. Escreveram errado. Mas não é que escreveram errado. O nosso Deus, ele tem poder até sobre a morte. E sabe o que acontece para que a gente saia de uma situação de provação? Muitas vezes é Deus fazer isso aqui na nossa vida. Ó. Uma página virada. Uma página virada muda tudo. Uma página virada é um novo recomeço. Uma página virada é um novo tempo. Uma página virada é uma nova história. Uma página virada é um novo trabalhar de Deus na sua vida, que você pode contemplar. Lázaro no capítulo 11 estava morto, no capítulo 12 ele está sentado na mesa jantando com Jesus. Aí eu pergunto para todos aqui agora, vale a pena confiar no Senhor? Por que Jesus usa essa situação da morte, ainda deixa passar 4 dias, para mostrar para mim e para você que não há impossível para Ele quando Ele deseja agir em nosso favor? Então, independente daquilo que eu e você possa estar passando, independente daquilo que nós possamos estar vivendo, o segredo de tudo é você confiar. Confia, creia, não perca de vista que Deus está no controle de todas as coisas. Fique sabendo que às vezes esse sofrimento, essa luta, essa adversidade é só uma página que Deus precisa virar na sua vida. Que a partir do momento que Ele virar essa página, tudo recomeça novamente, tudo vai ser novo, tudo vai ser conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque você ousou confiar em Deus, porque é preciso ter ousadia para confiar em Deus, é preciso ter coragem para confiar em Deus. É preciso ter coragem para viver as promessas de Deus. Por quê?
Porque muitas vezes nós não contemplamos, mas nós cremos como Abraão, caminhamos por desertos, caminhamos por situações adversas, mas nós sabemos que existe uma chegada, nós sabemos que lá no final o Senhor ele vai recompensar a cada um de nós, porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, para nos dar o fim que nós esperamos. E o que é que nós esperamos, senão a vida eterna na presença de Deus? Então continue, fique firme, continue confiando. Olha, porque minha vida aconteceu isso, foram tantos problemas. O que passou, passou. Você não vai conseguir fazer mais nada para mudar o que passou. Agora, o que você vai fazer daqui para frente é que vai fazer toda a diferença. Confia no Senhor. Aqui, para a gente concluir, eu não vou ler, mas lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, quando nós lemos ali as cartas às igrejas da Ásia, né, as 7 igrejas da Ásia, todas concluem ao que vencer. E uma promessa de Deus. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E sabe o que é nós vencermos? Não é você ter o melhor carro, não é você ter a melhor casa, não é você ter uma conta farta, não é você ter o melhor trabalho, não é você ser uma pessoa rica, não. Isso não é vitória, porque isso aqui vai ficar aqui. Ao que vencer, a maior vitória do crente é você viver a sua vida aqui, confiando em Deus e sabendo que Ele tem algo melhor para você lá no final. Então, independente daquilo que você possa estar vivendo hoje, confia no Senhor. Continua crendo, continua confiando e sabendo que Deus tem o melhor preparado para nós, independente daquilo que a gente possa estar passando no momento. Creia, confie, porque o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele não esqueceu de você. Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele continua guiando os seus passos. Pode ser aí mesmo num leito, nesse momento, mas o Senhor continua sendo Senhor sobre a sua vida. Amém? Então nós deixamos essa palavra para a meditação dos irmãos, que o Espírito de Deus possa traduzir tudo isso melhor em cada coração. Ouse confiar em Deus, porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor, Ele tem uma recompensa para nós no final. Quando eu digo recompensa, não estou dizendo no sentido de barganha, de interesse, não. Deus, Ele reconhece o nosso esforço, a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa dedicação. E nós não somos daqueles que recuam ou daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos estar orando agora e que o Senhor possa traduzir melhor tudo isso em cada coração. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a Ti que o Senhor continue fazendo uma obra na vida de todos nós, que o Senhor venha nos acrescentar a fé neste momento, Senhor, para que possamos crer, para que possamos confiar que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas e que a gente nunca perca isso de vista, sabendo que Tu és Deus, que Tu tem criado todo o universo, tudo aquilo que existe, existe pela Tua vontade, Senhor, e que nas nossas vidas estão também gravadas nas palmas das Tuas mãos, os nossos nomes estão gravados na palma das Tuas mãos, e nós sabemos que o Senhor tem o mais absoluto controle de todas as coisas. Ajuda-nos a crer, confiar e saber que o Senhor tem o melhor preparado para os Teus filhos. Nos dá uma noite na Tua paz, uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Guarda o Teu povo, livra de todo mal, de toda enfermidade, de todo perigo. Continua sendo provedor na vida do Teu povo, Senhor, para que não venha faltar o pão e que o Teu nome continue sendo glorificado, Senhor. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma boa semana a todos, que o Senhor possa abençoar a todos ricamente. Amém?